Eu olho pra você em 7 segundos eu vou te julgar. Cansaço, tristeza, braveza. Neste episódio do Rodricast recebemos Ana Cláudia Carboni, dentista especializada em harmonização orofacial, ou como ela mesma gosta de dizer, dentista de dente e de face. Se você for parar pra pensar, Rodrigo, na palavra estética, tem a palavra ética embutida. Já parou pra pensar? Professora de reabilitação orofacial e periodontia, Ana construiu uma carreira sólida, unindo ciência, estética e ética. Você não deve escolher simplesmente, olha, vou escolher a harmonização porque é o que vai lacrar, é o que vai dar mais grana, é o que vai movimentar meu consultório. Com consultório de referência desde 2005, ela é também palestrante e formadora de novos profissionais. Então as pessoas, elas fazem a harmonização como se fosse uma escova de cabelo. Existe risco de contaminação, existe risco de necrose, existe risco de você perder um pedaço do seu rosto. Existe risco de cegueira. Sua visão vai além da estética. Ela defende que cuidar do sorriso é também cuidar da saúde integral do paciente. Como que eu escolho o meu profissional de estética? Agora, por favor, tem um mínimo de discernimento de saber que um curso de final de semana não vai te formar. Hoje, ela compartilha conosco um olhar profundo sobre o futuro da odontologia, os riscos da banalização estética e o que realmente diferencia os grandes profissionais do mercado. A vida real ela é movida por resultados, Sim. né? E não por likes ou por reposts. A autoridade na rede social, ela é um espelho do seu resultado na vida real. Ana, para onde vai a odontologia, tendo em vista que cada vez mais novos profissionais não estão cuidando de dente? Olha, isso é uma pergunta relevante e interessante, porque é um pecado isso. A gente precisa encarar o paciente de forma holística, né? Todo mundo fazendo harmonização orofacial, né? Só que a gente tem que entender o paciente, ele é um todo. Não adianta nada você fazer um preenchimento de face ou restaurar uma face sem cuidar da saúde intraoral. Afinal, a gente sabe que as bactérias orais elas podem contaminar os preenchedores, pode causar vários eventos adversos. Então, a pessoa esquecer a formação pela qual ela entrou ali na faculdade é realmente um pecado. A gente tem que cuidar do paciente como um todo e quem vai ganhar esse jogo no mercado é o profissional que é mais completo, que cuida de dente e que cuida de face, que tem uma visão do todo. Por que você acha que isso aconteceu no mercado? Porque as pessoas elas erram ao escolher a profissão. As pessoas Bom ponto. escolhem pelo dinheiro, né? O dinheiro ele é um fim, ele não é um meio, né? Ele é o teu mérito de um trabalho bem executado. Então, primeiramente, você tem que descobrir o seu propósito, o Ikigai, o que te move. E o dinheiro vai ser uma consequência disso. Você não deve escolher simplesmente, olha, vou escolher a harmonização porque é o que vai lacrar, é o que vai dar mais grana, é o que vai movimentar meu consultório. Isso é uma inverdade. Você tem que fazer dentro daquilo que você se propõe, o seu propósito, dentro daquilo que você é bom e se desenvolver mediante aquilo, não só pela grana. A grana é uma consequência do trabalho bem feito. A gente vê essa sedução no mercado, né? Sim. Você acha que, de alguma maneira, a rede social capturou essas mentes desses profissionais mais jovens? Eu acho, né? A gente hoje tem um parâmetro de comparação desleal, né? Então a rede social, ao mesmo tempo que é uma bênção, que é a nossa independência, a nossa vitrine, muitas vezes o profissional ele olha e ele fala, nossa, eu quero ser igual aquele profissional, mas não tecnicamente. Ele quer ter aquele carro, ele quer ter aquela bolsa. Bem colocado isso aí. Certo? Então vai muito no quesito da ostentação. Só que muitas pessoas dentro do Instagram eles fingem, né, serem ricos de mentira e podem até virar pobres de verdade, né? Alugam carros, alugam bolsas. Então tem muito esse quesito também. Tem que tomar um pouco de cuidado. Nem tudo ali que reluz é ouro. E eu acredito muito que vai haver uma separação do joio e do trigo, né? Então profissionais realmente Darwin, né? Darwin. Quem é mais resiliente, mais forte permanece. Os que realmente são bons permanecerão no mercado, né? Porque o mercado fora da janela do Instagram ele é movido por resultados. A vida real ela é movida por resultados, né? E não por likes ou por reposts. Isso é uma das minhas grandes teses, né? Que a autoridade na rede social ela é um espelho do seu resultado na vida real. A forma de você mostrar o resultado na vida real é uma e a forma de você mostrar esse mesmo resultado na rede social é outra. Perfeito. Porque você tem que se comunicar com as pessoas, o público-alvo específico e tal. Mas as pessoas inverteram. Eu quero ter autoridade sem ter. Exatamente. E aí fica uma coisa vazia, né? E eu sou bastante crítico com relação a isso. Você trabalha muito a parte educacional. Sim. Né? Você é speaker, você dá cursos, você o tempo todo em palestras e boa parte dos seus próprios clientes são colegas de profissão.
São. E isso é o ápice da autoridade, né? Quando o seu colega te contrata, é porque ele identifica ali uma qualidade superior que o olho do paciente comum talvez não perceba. Como que você tem lidado com esse fenômeno com os seus alunos no ponto de vista de alertar eles dessa situação? Na verdade, eu acho que o exemplo arrasta, né? Eu tenho um consultório desde 2005, um consultório bem sucedido. Também dou aulas, faço pesquisas. E o que me trouxe até aqui são os meus resultados. Mas, obviamente, você me ensinou muito que o que me trouxe até aqui não é necessariamente o que vai me levar adiante. Então, somado a esses meus resultados, eu tenho usado a rede social para ser uma porta-voz, de fato, daquilo que eu acredito, né? Uma odontologia real. Aliás, não só a odontologia, a medicina sofre e padece muito hoje também, né? Então, Sim. Profissionais que é meio complicado, né? Uma coisa muito de Instagram, que você dança, né? Faz dancinha, daqui a pouco o paciente vai perguntar, e aí, doutor, quais são as coisas? É só dancinha? Não, você tem que ter qualidade. Né? Então, realmente, quem vai padecer na ponta final, com esse movimento de mostrar muito aquilo que não é o paciente. Né? Então, a gente está lidando com saúde. Então, para os meus alunos, eu tento fazer um movimento de educá-los através das redes sociais. A rede social, para mim, quando bem usada, ela é assim um cartaz, um outdoor ambulante do nosso serviço. Isso é muito bom. Então, usá-la para o bem é muito benéfico. Então, mediante a minha audiência, o que eu faço é isso. Sabe o que é engraçado? Apesar do meu Instagram ser para profissional de saúde, os pacientes que não são profissionais de saúde, né, meus pacientes, eles gostam também. Sim. Eles acabam se educando por ali também. Sim, porque coisas que você traz são relevantes. Por exemplo, você trouxe um tema aqui que eu queria entrar nele, que é um tema preocupante, que eu fui descobrir ele conversando com você. Sobre essa questão da bactéria intraoral atrapalhar o preenchedor, contaminar o preenchedor, o ácido hialurônico. Né? Por que isso acontece? Bactéria adora gel, né? Então, a gente vê na literatura que o maior índice de contaminação desses preenchedores são bactérias orais de tratos de vias respiratórias, né? E tem duas coisas bastante relevantes. A contaminação, né, do preenchedor e, sobretudo, também algo que chama edema tardio. Toda pessoa, então você fez um preenchimento no seu rosto, um lábio. Toda vez que você baixar a tua imunidade, então assim, tomou uma vacina de Covid, teve uma gripe, teve um problema dental, toda vez que baixar a tua imunidade, esse preenchedor ele vai inchar. Ele incha, né? E a paciente liga e fala, nossa, inchou aqui. Tudo bem, vai ter uma remissão espontânea, vai passar, tá? Mas isso é relevante. Quando o paciente tem preenchedor em face, ele deve estar com a higiene bucal em dia, com as raspagens, né, gengivais em dia, visitar o dentista periodicamente, porque, de fato, toda vez que baixar a imunidade, aquele preenchedor incha. Então, são dois riscos, né? Esse edema tardio, ficar inchando, vira e mexe, incha, quando baixa a imunidade, por isso que a boca tem que estar em ordem, e a chance de contaminar. E quando contamina, tem que entrar com antibiótico, depois remover, não é algo tão simples, né? Então, as pessoas, elas fazem a harmonização como se fosse uma escova de cabelo. Ah, é sem risco? É rápido? É prático? Não, existem riscos. Existe risco de contaminação, existe risco de necrose, existe risco de você perder um pedaço do seu rosto. Existe risco de cegueira. Né? Então, assim, é tão banalizado e é uma pena, porque é uma área que faz tanta diferença na vida das pessoas. Né? Eu trabalho com pacientes oncológicos com câncer. Então, você imagina, eu comecei isso pela minha mãe que tem câncer. Então, minha mãe já careca, né, sem a mama. Então, eu pude trazer para ela um pouco da estética, né, da beleza, reconstruir dentes dela também. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, a estética, ela faz parte da saúde do paciente. Quando a gente se sente bem e bonito, a gente se integra socialmente, a gente se aplica a empregos que talvez não nos aplicaríamos se não estivéssemos nos sentindo bem conosco mesmo. Então, você tem uma gama de mercado na oncologia, em pacientes saudáveis. Então, a harmonização ela pode fazer um bem imensurável para o paciente, desde que feito com responsabilidade. E eu fico triste quando é passado de uma forma tão banal. Esse era o ponto que eu ia chegar, né? A gente viu e tudo funciona muito no hype, né? Uhum. Modismos. Quando veio me corrija se estiver errado, tá? Imagina. Quando veio os procedimentos estéticos, eles vieram com força, muito na época da pandemia. Houve aí uma grande potencialização, porque todo mundo estava se vendo em vídeo o dia inteiro. Exato. Os procedimentos são menos invasivos, que é onde as pessoas se enganam, que é o que você falou. Ah, não tem risco. Tem risco. Mas ele é menos invasivo. Ele é menos invasivo e ele, teoricamente, é mais barato. Mas ele não é tão permanente quanto um procedimento cirúrgico. O que eu vi de coisas absurdas, esteticamente falando,
Porque a gente também estava na era dos filtros, né? Eu quero ficar com cara de filtro. Todo mundo ficou com cara de filtro. Conseguiram êxito. Como que você viu isso na época? Como que foi sua reação? Assim? O que passou pela sua cabeça? Eu sempre quis perguntar isso para uma pessoa mais séria. Assim. Eu acho isso interessante, porque é o seguinte. De 5 a 35% de pessoas que sentam na nossa cadeira, elas não se veem de fato como são. Quem nunca se viu numa foto e falou, caramba, como eu engordei? Ué, você não sabia? A gente tem um pequeno grau de distorção. Eu me vejo todo torto quando eu olho. Você se vê assim? Você não é assim. Sim. Então, de fato, a gente o olho se caído, vê. a boca torta, o queixo. Mas é quando você se vê no espelho, você concorda que é diferente de você se ver numa foto, não é? Óbvio. Totalmente. Óbvio. E tem uma outra coisa que eu falo como fotógrafo. A gente se vê de maneira bidimensional. Perfeito. Você se vê na foto, na tela ou no espelho. Eu vejo você tridimensional. Então eu tenho muito mais informação sobre o seu rosto do que você mesmo. Fato. Perfeito. Perfeito. Isso é verdade. Só que nós temos um pequeno grau de distorção aceitável. Sim. Né? Agora, você vê grandes celebridades, por exemplo, lembra Michael Jackson? Né? Alisou o cabelo, ficou branco, diminuiu o nariz. Aquele paciente, isso chama de esmorfofobia ou síndrome de corcunda de Notre Dame. Né? Então, síndrome de Quasimodo, que é uma alusão ao personagem de Corcunda de Notre Dame. E essa síndrome, a pessoa ela não se vê de fato como é. Então, 35% das pessoas que sentam nas nossas cadeiras têm um índice de distorção muito alto. Sim. E é essa pessoa que fica transformada e que ela nunca está satisfeita. E cabe ao profissional frear essas pessoas. Né? E que nem sempre é feito. Não é feito porque esse profissional ele recebe mensalmente cartas motivacionais, chamada boleto. E aí ele quer injetar mais e mais e mais e mais, né? Não pensando na saúde do paciente. Se você for parar para pensar, Rodrigo, na palavra estética, tem a palavra ética embutida. Já parou para pensar? Sim. Só que eu vejo também um lapso de ética, né? A gente tem que saber frear esse paciente. Fotografar ajuda muito. Né? Você que trabalha com fotografia, eu falo profissional de saúde, tem que trabalhar. Porque você mostra para esse paciente, olha só como você evoluiu. Para norteá-lo, para ele parar. A gente tem que saber o momento de frear também. Então, esse paciente ele é vítima também de um sistema. Né? Ele é doente, e mais doente ainda é o profissional que não freia. Né? Eu sempre fiz uma dica que eu dava para as pessoas. Como que eu escolho o meu profissional de estética, que vai fazer a minha estética facial? Eu falo, o rosto dele te agrada? Perfeito. Porque o estilo que ele vai aplicar em você é muito próximo ao estilo que ele mesmo tem. Então, e tem gente que gosta de uma coisa mais de transformação. Sim. E tá tudo bem também, que é uma escultura. Sim. Né? Que a gente chamou lá uma época atrás de padronização facial. Sim. Né? Ou demonização facial. Depende do profissional que vai fazer. E tem pessoas que trabalham com a naturalidade. Né? E eu acho que as duas situações são importantes. Porque a estética hoje, o procedimento, você pode consertar um nariz. Pode, sim. Que é uma transformação. Sim. Você pode consertar uma falta de queixo. Uma deformidade. Que é uma transformação. Sim. Então, a transformação em si ela não é ruim. Ela é positiva. Sim. Né? Mas você tem que olhar para aquele profissional e falar, o rosto dessa pessoa me agrada, a carga de procedimento me agrada. Eu tenho uma queridíssima cliente que ela só trabalha com face masculina. Ela é muito boa nesse processo de... Ela realmente faz uma construção facial masculina, harmônica, que fica muito bonito e tal. E aí um dia ela falou, eu tenho que fazer seu rosto, você está muito cansado e tal. E eu sempre fiz a mesma pergunta, né? Quantos ml você vai pôr na minha cara? Ela falou, de 30 a 40. Eu falei, nem pensar. É muito. Nem pensar. Pra mim é muito. Pra algumas pessoas pode falar maravilha. É muito. Mas pra mim, pro meu objetivo era muito. Aí eu brinquei com ela, falei, me chamou de feio grandão, hein? Aí ela deu risada, né? Ela falou, não, Rô, é só um negocinho aqui, a gente pode começar comendo. Ela faz full face, sempre. Ela não faz isolado, ela sempre faz full face. Mas mesmo assim, eu, por exemplo, eu devo ter colocado na minha cara até hoje, acho que 5 ml. E tô precisando, eu sei que eu tô precisando. Porque eu lido toda hora vendo meu rosto na tela. E para mim a profissão é importante e tal. E aí você trouxe um ponto que eu queria te trazer essa pergunta. Aonde que a harmonização facial trouxe saúde e aonde que ela trouxe problemas psicológicos?
Na verdade... Você acha que ela está ajudando mais ou piorando? Isso é uma pergunta muito boa. Primeiro, vamos conceituar para que você põe o preenchimento. Quando você vai envelhecer, seus dentes vão desgastar. E aí você restaura os dentes. Sim. E conforme a gente vai envelhecendo, o rosto ele vai perdendo volume ósseo e os coxinhos de gordura vão caindo. Assim como eu restauro um dente, eu restauro um rosto. Se você restaurar um dente com excesso, o paciente não fecha a boca. Sim. Se você restaura uma face com excesso, você promove uma distensão dos ligamentos e você torna esse paciente preenchedor dependente. Porque a hora que você tira, aquilo fica tudo flácido. Então, não volta. Não volta. É como se vai num posto, vai calibrar um pneu. Se são 32 libras, você põe 50, o pneu estoura. A tua face ela não estoura, mas ela realmente vai ter uma frouxidão ligamentar. Você encheu demais aquele paciente. E a gente preenche alguém que é móvel. Isso pode atrapalhar na mímica também do paciente. E quanto mais preenchimento você põe, mais chance de obliteração de artéria, enfim, de eventos adversos, né? Então, você pode transformar com naturalidade. É como se você fosse dar pontos de luz naquele rosto, onde perdeu aquela luz. Você levantar aquele rosto, dar volume em áreas que perderam volume. Então, o preenchedor ele é um restaurador de volume perdido com o processo de envelhecimento. Sim. A partir do momento que eu coloco 30, 40 ml, eu estou dando volume, talvez, numa área onde eu não deveria, né? Então, eu acho que transformar demais as pessoas... Quando a pessoa ela quer uma transformação excessiva, pela minha experiência clínica, os artigos mostram isso, uma transformação excessiva, essa pessoa não está bem consigo. Eu Sim. quero ser outra pessoa, isso é o significado. Sim. Né? Então, isso é um malefício. Tanto que você vê muitos atores, muitos cantores que estão revertendo. A pessoa ela não se reconhece no espelho. Né? Então, isso é um malefício da harmonização. E o benefício, de fato, é você ter hoje... A gente sabe que hoje os 40 são os novos 30, os 50 os novos 40. Minha mãe, com a minha idade, tinha 4 filhos. Eu não tenho nenhum. Sim. Então, eu acho bacana aquela harmonização que muda o seu atributo emocional. Então, eu tenho cara de cansado. Normalmente, o paciente reclama, são 3 atributos emocionais. Cansaço, tem um cara de bravo, tem um cara de triste. Porque, e pela literatura, é exatamente isso. O processo de envelhecimento, ele te dá essa face, ou de cansado, ou de bravo, ou de tristeza. E com a harmonização você consegue suavizar. Afinal, a face é uma forma de comunicação não verbal. Sim. Eu olho para você em 7 segundos eu vou te julgar. Cansaço, tristeza, braveza. Né? Ou atributos positivos também. Sim. Né? Então, a harmonização bem feita é aquela que muda. Quando eu olho para você e falo, cara, você cortou o cabelo? O que você fez? Te dá uma suavidade, te dá uma luz para o rosto. Sim. Eu acho que isso é benéfico quando você concatena a idade mental do paciente... Né? Eu não me sinto com 40, eu me sinto com 30. Então, eu quero ter um rosto de 30. Sim. E tudo bem, entendeu? Eu me sinto com 12. Então, isso aí vai ser difícil. Vou te dar um sorvete. Então, melhor. Então, eu acho que a harmonização bem feita é isso. Muda o atributo emocional, dá suavidade. Então, é um processo que a gente chama de beautification, um embelezamento suave. Tá. E o positive aging é você dar uma desses 40 os novos 30. Você concatenar a idade mental da pessoa ali com de fato, né, com a face. Esse foi sempre um ponto para mim, né? Eu fiz, acho que o procedimento deve ter 1 ano e meio, muito leve e tal, e eu tinha muito medo de fazer, porque eu sou muito expressivo. Fato. E aí eu não queria perder a expressão. Congelar, né? Exato. E não queria ficar volumizado, nem ter essa transformação de face e tal. Porque eu não tinha essa necessidade. Mas hoje, depois que eu fiz, eu entendi que é exatamente essa questão, né? Eu fiquei mais suave. É isso. Menos cansado. E aconteceu exatamente o que você falou. As pessoas falavam, nossa, tá bem? Você estava de férias? Você tá... Nossa, tá leve? O que aconteceu? Não é tão óbvio o que você fez. Exato. Né? Não é tão óbvio. Exato. Né? E eu acho que isso falta bastante hoje. E aí, a gente falando sobre essa questão estética, né? Antigamente, isso é uma coisa bem do brasileiro, né? Quem é viajado sabe que a gente tem uma preocupação com os dentes muito forte. Muito, muito. E por isso temos excelentes dentistas. Fato. Né? O Brasil, eu acho que é um dos grandes celeiros de dentistas do mundo. Né? Você vai... Quem não foi, vai na Europa, na Inglaterra, é tudo boca podre lá e tal. E tá tudo bem lá, isso é normal. Muito cigarro, dente super amarelo e tal. Pra gente, isso não vinga. E aí eu acho exatamente isso. Eu vejo muita gente hoje fazendo procedimento e não cuidando dos dentes.
Isso cria uma dissintonia absurda na face. Totalmente. Hoje, qual seria a sua sugestão para um paciente? Todos os meus pacientes eu começo pelo interoral. Eu começo por dentes, né? Quando eu olho para o teu rosto, a primeira coisa que eu olho são os dentes. A boca é o que há de mais dinâmico na face. Sim. Então, é boca... É para onde a atenção vai. É boca, olhos, nariz, cabelos e demais elementos. Então, e não só por isso, não porque é o que chama mais atenção. Porque a boca ela é porta de entrada de micro-organismos. Sim. Então, hoje, comprovadamente, a gente sabe que pacientes que não cuidam da parte periodontal, das bactérias orais, né, que não tem ali um equilíbrio, uma simbiose, de fato, esse paciente está mais propenso a ter doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Isso daí é uma... Você me falou isso aí, eu fiquei chocado. Então, parto prematuro, mais chances de piora de diabetes, tem mais chances de ser entubado no COVID. Então, chance também de ter um problema cardíaco, endocardite bacteriana. Então, a boca ela é altamente contaminada. Então, realmente, o paciente ele tem que estar em equilíbrio, tem que realmente cuidar da parte intraoral. Quando você cuida dos dentes do paciente, movimenta dentes, aumenta a dimensão vertical que a gente fala, às vezes aumenta a mordida, muda a face do paciente. Sim. Entendeu? Então, o simples fato de você cuidar de dentes, você já dá um aspecto facial mais agradável. O contrário, não. Você pega um paciente que não tem todos os dentes e preenche um lábio, não adianta. Entendeu? Então, isso aí é uma real de sintonia. Não existe isso. Então, eu não cuido da face daquele paciente que a boca não está em ordem. Jamais. Jamais. Começa do começo, né? Começa do começo. Eu fico com esse paciente 2, 3 anos, sem pressa, de fato, para fazer toda essa jornada e o paciente ele estar cuidado de forma adequada. Então, e é o que eu falo com o paciente. É como se você fosse fazer a reforma de uma casa. Quando você vai fazer uma reforma de uma casa, você começa pelo alicerce. Não pelo telhado e nem pela decoração. Né? Às vezes a casa tá péssima e a pessoa, vou comprar um vasinho. Não, amor. Tem que fazer o alicerce, tem que fazer as colunas da casa, tem que começar. Ou trocar um encanamento aqui, outro ali. Não, vai trocar todo o encanamento. Né? Então, eu falo ao paciente, você vai gastar uma vez só. E depois são pequenas manutenções. Porque o brasileiro tem muito isso. Não, vou fazer um pouquinho, né? Vou economizar e esse barato vai sair super caro. Porque depois esse paciente ele vai ter uma deteriorização da boca ali, né? Porque não cuida do dente, aí vira canal, aí tem perda do dente, aí vai piorando. O que eu mais atendo hoje é retrabalho. Não é o paciente zerado, é retrabalho. Hoje a gente está na indústria do retrabalho. Faltam dentistas bons, cara. Faltam dentistas bons. Eu postei hoje no Instagram. O arroz com feijão bem feito, ele te leva muito além. E as pessoas estão querendo reinventar a roda. Não, vou fazer peeling, vou fazer não sei... Cara, cadê a boca e os dentes do paciente? Vamos cuidar da saúde primeiro. Primeiro a cura, depois a frescura. Isso que você falou do retrabalho bucal é uma coisa muito importante, né? Eu falo que a boca é igual a reforma de casa, não acaba nunca. E é isso, né? Às vezes uma pessoa faz alguma coisa com sua boca, você sabe do meu caso, um dente que eu fiz uma vez com uma pessoa e esse dente deu um problema, deu outro. Já perdi um, vou perder o outro. Por conta de algo que foi feito de maneira inadequada. Isso acontece. E não é que eu sou um cara que não tem acesso. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, assim, eu fui ali... Não. Então, assim, em que ponto você acha que a odontologia chegou nesse lugar? Eu acho muito lamentável, mas vou te falar verdades difíceis de serem engolidas, né? A odontologia chegou nesse lugar pelo imediatismo. Então, por exemplo, vai fazer um implante, pula etapas, né? Às vezes tem que reconstruir um osso. Vai reconstruir um osso, é cruel, mas porque a odontologia ela é material dependente também. Então, tem muitos materiais no nosso mercado que são super baratos e não prestam, né? E aí o dentista, no afã de economizar, vai atrás desses materiais. Não adianta. Você tem que usar materiais de excelência, você tem que ter uma formação técnico-científica muito boa. E, lamentavelmente, né, no Brasil, de 100% dos dentistas, apenas 5% são especialistas, né? Oi? É isso? De 5 a 15% são especialistas. É isso? E mestres e doutores, muito menos. Então, a pessoa ela é um prático. Isso é muito triste. Ela faz muitos cursos de atualização, uns ou outros, quem tem acesso, porque são cursos caros, e não reinveste. E nessa roda, quando você não reinveste, ali você tem o seu caixa, eu tenho o meu caixa, eu vou comprar uma Land Rover. Não, você vai reinvestir na sua educação. Às vezes o cara não tem material bom, mas ele tem um iPhone 22 Pro Max Plus duplo carpado, entendeu? Então, se preocupa muito na decoração, mas é a essência, né? Então, o que me levou até aqui muito bem
E hoje eu tenho o sucesso que eu não me preocupava. Da minha turma eu fui a única a ter um bom carro, a última a ter um bom carro. Eu não estava preocupada com isso. Eu sempre reinvesti na minha qualidade. Eu comecei um consultório muito simples em São Paulo, né? Na freguesia do Ó tinha consultório. E eu falava, cara, um dia eu quero sair daqui. Para sair daqui eu tenho que ser boa. E já desde lá eu usava implante importado, usava o melhor, né? Que é a Straumann, que hoje tem a marca no mercado, que é excelente. E eu falava, não, aqui não é o meu lugar. E eu cheguei onde eu cheguei hoje, num consultório, né? Bacana, tudo num bairro nobre de São Paulo, de fato, porque eu me preocupei com qualidade desde o início. Então, um profissional que não reinveste no seu conhecimento em educação, ele morre. Ele morre. Ele vai ganhar um dinheiro imediato de você, ele fez uma burrada no teu dente, na tua boca, e aí você perdeu o paciente. Sim. E aí o que acontece? Isso chama espiral da morte do dente. Olha que poético. Entendeu? É poético, eu já vivi o espiral da morte de alguns dentes. Então, o seu dente já foi um espiral. Tem vários espirais. Né, vários espirais. Vários. Então, o profissional que atuou, ele foi lá, atuou mal, você perdeu o dente, aí você vai em outro profissional que atuou mal, vai desgastar mais o dente, tira essa coroa que foi feita, e o dente vai desgastando, desgastando até você perdê-lo. Isso é a espiral da morte do dente. Sim. Concluindo, o que faz mal pro dente nem sempre é o açúcar, pode ser o próprio dentista. Sim. Entendeu? Frase forte, hein? Frase forte. O elo fraco, muitas vezes, é o profissional. E aí fica uma coisa antagônica, né? Porque até eu lembro quando eu era mais jovem, logo ali atrás. Ontem. Né? Ontem. O Brasil exportava dentista ainda assim para outros países. E mesmo assim a gente ainda enfrenta esse tipo de problema. Sim. Você acha que é por uma questão técnica do dentista ou essa é uma questão de gestão de empresa, que é isso que você falou? O cara está sempre optando pelo pior material para ele ter mais lucro. É uma concatenação de fatos. Abriram muitas universidades ruins. Sim. Profissionais Isso mal é um formados, né? Isso é um fato. Então, o cara não tem essa cultura de... Às vezes, o cara não sabe nem escrever. Ele prestou um Enem e ele entrou. Isso é verdade, tá? É uma pena, mas é verdade. Então, você vê muito profissional mal formado, né? E, às vezes, profissionais até que se formaram comigo, que são bons profissionais, que tem um berço ali, né? Tem toda uma formação, um background bom de ensino, estudou em bons colégios, mas a pessoa ela não tem essa noção de gestão, nem gestão financeira do consultório, acho que o que entrou é dele, ele gasta tudo, e nem essa noção de que ele precisa se aprimorar. Porque uma vez a gente estando na indústria do retrabalho, a gente precisa ser muito bom para sobreviver. Se você ser mais um no mercado, se você ser mediano, você não vai sobreviver. Esquece, tem muito dentista. Mediano todo mundo vai ser. Aliás, não só na odontologia. Né? Você ser hoje um profissional que presta essa consultoria maravilhosa que você presta, se você fosse mediano, você não ia ter sucesso. Não. A gente precisa ir atrás da excelência. Só que a excelência é um caminho árduo, muitas vezes solitário, e às vezes o profissional não está afim. E longo. E longo. E as pessoas são imediatistas. Hoje, com a era do Instagram, as pessoas querem tudo para ontem e se iludem que a grama do vizinho é mais verde. Falam, olha, o cara já está rico. E não é. Aquilo lá é uma maquiagem. O caminho da excelência ele é muito longínquo, né? Então você tem que gostar de ser uma versão melhor tua do que ontem, você tem que gostar de se aprimorar, você tem que gostar de ser muito bom no que você faz, você tem que ter isso basicamente como um propósito. Entendeu? Então a minha vida, ela meio pessoal, se mistura com o profissional, eu me dedico muito. E é uma dedicação árdua pra gente que é autônomo. Né? É você com você. Então nem todos estão preparados aí para esse estilo de vida. Né? Então, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Sim. O cara que ostenta, ele vai ter um sucesso a curto prazo. Sim. Que tipo de público ele vai atrair? Sim. Eu quero atrair as pessoas que sabem que eu resolvo. Que sabem, né, que eu pode mandar para mim que eu vou resolver. Da melhor maneira possível. E se eu não resolver, se não for a minha área de atuação, eu vou saber indicar para um profissional de excelência. Então, os profissionais de excelência, eles não morrem. Os consultórios estão cheios. É isso. Eu sou de uma geração que o cara que fazia odontologia ficava rico. Uhum. E hoje esse percentual é muito pequeno. Muito. Né? E ainda existe, eu acho que, uma expectativa das pessoas, e eu converso com diversos profissionais, e às vezes eu me deparo com isso, né? Ah, poxa, mas está tão difícil e tal. Sim, está mais concorrido. Né? É uma falácia você achar que aquele título vai te deixar rico. Né? E eu acho que vai em cima do que você trouxe. Né? A sua dedicação à profissão é o resultado que você vai ter daquela profissão. É igual relacionamento afetivo, é igual dieta, é igual treinar, é igual qualquer coisa. Você se dedica? Dedico. Assim, hoje eu acho que deve ter o quê? Uns 10, 15% dos dentistas são bem-sucedidos? Verdadeiramente? Sim, sim. E o resto tá ali se matando. No lodo. No lodo. Né?
e sem muita perspectiva de sair desse lugar. Sim. Sim. Aí eu volto a te perguntar agora o que a gente conversou lá no início. Qual é o futuro da odontologia? Olha, eu acho que como o futuro de tudo, né? Em todas as áreas, vai ter uma separação, como eu te falei, do joio e do trigo, né? A gente está num país que economicamente está complicado, né? E já entra nesse ponto também. Já entra nesse ponto. Então, não que eu veja um futuro sombrio, mas para quem se dedicar, de fato, e se diferenciar... E uma coisa que é muito importante, a gente já conversou sobre isso, né? O profissional ele tem que ser multitask, ele tem que ser pluripotencial, né? Você concorda? Concordo. E quais são essas tasks que o profissional precisa ter? Comunicação, que é o que a gente conversa muito, né? Sim. Forma de se comunicar. O dentista ele não é só técnico, o cara que senta no mocho, vai lá e faz um dente bem adaptado, ponto. Não. Ele tem que se comunicar, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que ter aparência, né? Ele tem que se cuidar, porque isso aqui é a nossa máquina de trabalho, né? Sim. Então, não adianta. Chego lá num dentista, ele não tem um central, não adianta, né? Então, assim, o cara tem que se cuidar, o cara tem que estar bem. Faltou o goleiro, né? Faltou, né, o zagueirinho aqui. Não dá. Então, o cara tem que se cuidar, ter uma boa aparência, uma boa dicção, saber se comunicar, tem que saber, tem que ter noções de administração, tem que ser educado, tem que ter amor pelas pessoas, um atendimento humanizado, você fala, cara, isso aí é uma hipérbole, né? É um exagero, né? Todo atendimento ao ser humano tem que ser humanizado, mas não é. Né? Às vezes o profissional ele trata o paciente como um número e não é. As pessoas precisam de carinho, atenção, reconhecimento. Então, quando você tem amor pelas pessoas, também isso flui muito melhor. Meus pacientes eu realmente carrego no colo. É por isso que eu não tenho como atender uma demanda tão grande. Porque eu quero que essa pessoa se sinta especial. É uma honra ela sair de casa e falar, não, a Ana vai cuidar de mim. Para mim é uma honra. Então, eu encaro isso como uma missão. Né? Então, eu me sinto honrada e eu só estou ali porque aquele paciente ele me escolheu. É ele que faz movimentar, e não pela grana. Como eu falei, a grana ela é a consequência do meu trabalho bem feito. Então, eu hoje me vejo como uma profissional pluripotencial. Eu sei me comunicar, né? Eu sei me portar. O comportamento nas redes sociais é algo também muito engraçado, porque se você tem uma rede social profissional, você não vai postar ali, às vezes, se expondo demais, o corpo e tudo mais. Então, né, tem que ter esse cuidado dessa nuance também de saber gerar ali uma autoridade verdadeira, que não seja uma autoridade meio charlatã, né? Então, tem que concatenar essa imagem tua com a sua competência, tem que saber ter, como eu falei, amor ao paciente, comunicar e gestão. O dentista ele não sabe de gestão. A gente não é ensinado isso na faculdade, entende? Esse é um grande ponto, né? Eu acho que uma das grandes oportunidades que a gente tem para o segmento, eu diria do segmento de saúde como um todo, Sim. Tá? É ensinar profissionais de saúde sobre gestão, sobre marketing e sobre outras questões desse profissional multifacetado que você traz, né? E porque vocês não veem absolutamente nada disso na faculdade. Nada. Não sabe fazer um preço. Nada. Não Exato. sabe, Precificação, não sabe contratar exato. uma pessoa. Exato. Não sabe fazer entrevista. Exato. Não sabe. Né? É um profissional muito técnico. Isso é um gap que eu acho acadêmico, que tem que ser vencido. Essas cadeiras precisam estar na faculdade para que a pessoa comece a entender certas coisas. Aí, novamente, eu acho que... E hoje a gente vê isso. Um monte de dentista ganhando muito dinheiro trabalhando essas competências paralelas que o dentista precisa ter. Tem gente que fala, mas a pessoa está fazendo isso, está ganhando dinheiro, não é mais dentista. Você fala, não, na verdade ela aprendeu um skill da odontologia e ela está ajudando outros profissionais a crescer ali, porque não é só aprender o técnico. Não. Você precisa aprender a gestão. E eu conheço vários dentistas que são empresários. O cara não senta no mocho mais. E tem clínicas de excelência. Sim. Né? Por quê? Porque ele foi para a área administrativa ali como um todo, tem 10 cadeiras dentro da empresa dele. Sim. E ele participa da gestão, participa da questão técnica, define ali os KPIs, define os materiais que ele vai usar, define a experiência do cliente como um todo, é a cara da marca, faz ali um trabalho de comunicação excelente, é um cara que, como você, está em eventos, está em palestras, está na comunidade científica e tal. Ele não estudou para isso, ele se fez isso. Ele se fez. Né? Foi necessidade. Exato. E você acha que vai demorar quantos anos para os profissionais se ligarem disso? De que essa é a nova... Porque assim, eu ainda vejo muito profissional, principalmente da faixa de 40 anos, que é a minha faixa etária, eu estou mais para perto dos 50, né?
bem mais perto dos 50, mas ainda nos 40, dizendo, não, eu não estudei para fazer isso, eu não sei o quê. Eu falo, cara, você tá na merda, só que sua arrogância não vai te tirar da merda. Fato. Porque você fala, eu não preciso. Você vai precisar, parceiro. Vai. Você não é o alecrim dourado. Você vai precisar. Vai. Isso é super importante hoje em dia, né? Então, mais uma vez, a gente falou, o Instagram é a nossa vitrine. A gente precisa aprender a realmente ali se vender no bom sentido, se mostrar ali, e precisa ser gestor, precisa fazer a noção da gestão como um todo. Então, esse profissional, às vezes, que lá atrás, ele ganhava em dólar. Gente, o pessoal que fazia manutenção de aparelho ganhava em dólar. Acabou esses tempos, entendeu? Então, se a gente não aprender todas essas skills... O cara com uma carteirinha ortodôntica ali, ele tava rico. Exato. Hoje em dia não é mais assim. Não. E sabe qual é o problema? O que continua sendo assim, os materiais de excelência odontológicos são caríssimos. Sim. Caríssimos. Nosso dinheiro está desvalorizado. Todos os materiais que eu uso no consultório hoje não tem nacional. Não tem, Sim. cara. Não tem. É tudo de fora. Nós exportamos os melhores dentistas, mas não os melhores materiais. Sim. Entendeu? Então, você vai ver preenchedor, toxina, implante, é tudo de fora. Então, é um custo muito alto para a gente, para se manter. Então, realmente, se você não for diferenciado, né, não souber fazer aquela gestão, aí o dentista ele não consegue comprar. Não consegue cobrar. E nem não sabe cobrar, não vai conseguir comprar, não tem caixa. Exato. Entendeu? Você vira num bololô que você não consegue sair daquela vala de mediocridade. Já era. Porque a nossa profissão, né, a tua profissão, você usa o cérebro. Né? Você vende um serviço, você usa o cérebro. A gente é técnico dependente, científico dependente e material dependente. Então, realmente, se o cara não souber fazer a gestão daquilo, pegar ali o fluxo de caixa, saber investir em bons materiais, fica muito difícil. Sim. Muito difícil. Sim. E o dentista tem uma maniazinha de querer comprar o Baratex, né? E não adianta. Isso eu vejo em várias indústrias. Isso é muito complicado. Minimizar as coisas. É. Ana, como é que você resiste à tentação de chutar o pau da barraca e trabalhar só a imagem na rede social? Porque existe uma sedução. Existe. De falar, pô, fulano aparenta tá ganhando mais dinheiro do que eu porque tá trabalhando como se fosse uma influenciadora. Sim. Só que você já viu o início, o meio e o fim dessas histórias. Mas como foi lá no início para você, e acredito que deva ter gerado desconforto, de falar, cara, eu preciso me adequar a isso, a esse modelo que eu te conheço, sei que você não gosta. Eu não gosto. Né? Como foi para você no início, quando você viu esse movimento e você falou, cara, será que eu vou ter que... Uma palavra que você usa, será que eu vou precisar ser uma paquita para vender? Foi muito desconfortável. Nada contra as paquitas. Nada contra, adoro paquita, tudo certo. Nada contra, né? Mas, assim, no começo foi muito difícil e desconfortável pra mim, porque não é... Eu não gosto de me expor, não sou uma pessoa que exponho pra caramba a minha vida pessoal, e a rede é social, as pessoas querem se conectar. Sim, a rede demanda isso um pouco. Demanda isso, entendeu? Então eu tenho cuidado, assim, pra não banalizar demais, mostro um pouco da vida pessoal, mas muito pouco, porque eu sou reservada. Sim. E eu sou de uma formação muito engessada e científica, então é mais difícil pra mim. Sim. Né? Mas eu entendi que é aquilo que a gente conversou. O que me trouxe até aqui não vai me levar. Né? Então eu preciso somar mais coisas. Né? Então eu acho que o segredo principal é a autenticidade. É você não tentar ser quem você não é. Sim. Eu vou sucumbir, eu vou ser que nem ela. Olha, fez um unboxing de uma bolsa Chanel e a mulher tem, 30 mil curtidas. E eu postei um artigo científico e tive 30 curtidas. 30 curtidas, Sim. não 1000. Sim. E é isso. Eu quero realmente que o meu público sejam pérolas. Não é para todo mundo o meu conteúdo. E tá tudo bem. Sim. Mas vale o meu dia quando uma pessoa entra em contato comigo e fala, cara, você me inspira. Eu quero ser como você. Seu trabalho mudou minha vida. Ou quando um aluno eu consigo mudar e transformar a vida das pessoas. Porque quando eu for velhinha, eu quero ser lembrada. Falar, pô, aquela professora mudou minha vida. Sim. Não, pô, aquela professora desembalou uma Chanel e eu comprei-a. Então, assim, não é isso que eu quero ser lembrada. É um propósito, sabe? Eu falo uma coisa que a gente não lembra das coisas materiais, a gente lembra das experiências que a gente viveu. Fato. Então, entre investir na matéria e na experiência, investir na experiência e educação é experiência. Total. Né? E eu trouxe esse ponto porque as pessoas acreditam que só tem um caminho. E não, tem múltiplos caminhos. Tem. A ideia é você entender quem é o seu público. Então, por exemplo, o cara que se comunica com a classe C e D, ele tem um tipo de comunicação. Fato. As pessoas falam, isso é certo, isso é errado. Depende com quem você está se comunicando. Você prioritariamente se comunica com colegas. Fato.
Apesar de você ter pacientes que não são colegas. Sim. Qual é o valor que você traz? Técnico, científico e mostra que ser um profissional multifacetado é bom. Invista em você. Investir em você para você é cursos, melhores materiais, técnica, excelência, uma cauda longa de crescimento que te joga, vai estar sempre te jogando num local de prestígio dentro do núcleo onde você tem os seus clientes. A pessoa que quer lá e faz um unboxing da Chanel, ela quer prestígio dentro de um outro núcleo que tem 1 milhão de não pacientes e não clientes. Tudo bem. E é o que eu falo, é outro jogo. Esse não é o jogo do dentista, esse é o jogo da aprovação social. Que são jogos diferentes. São. E muitas pessoas, eu acho, que hoje ficam frustradas por não ter esse nível de aceitação social. E eu sempre falo, mas para que esse nível de aceitação social? Qual é o jogo que você está jogando? Você está jogando o jogo do status da aceitação social, do status acadêmico, do status financeiro? Qual é o jogo que você quer jogar? Perfeito. Uma vez eu conversando com uma dentista. E aí, isso acho que foi 2019. Antes da pandemia. Eu queria falar, tá, vamos pensar aqui em business e tal, né? O que você pretende? Ela falou, eu quero... Não, foi 2022. Eu queria ser como a Natália Beauty. Natália Beauty é aquela das sobrancelhas. Uhum. Aí eu falei, maravilha. Então a gente precisa criar algum modelo de atendimento, ou uma técnica que você consiga ensinar outras pessoas. Ela precisa ser replicável. E a pessoa tem que... Essa técnica ela não vai ser tão dependente sua para ser aplicada. E aí a gente vai trabalhar a franquia. Eu lá, né? Pensando em business. Sim. O que ela me respondeu? Não é nada disso. Eu quero ter a vida que ela tem. Ela tá viajando o tempo todo. Aí eu brinquei com ela. Eu falei, porra, tu é dentista, tu é formada, tu é esclarecida e tu acha que a vida dela é viajar? É isso que ela te mostra, o fragmento que ela te mostra. Ela trabalha mais do que eu e você juntos. Fato, lógico. E eu já estive algumas vezes com a Natália. Empresária ponta de lança. Mente no negócio. Mas ela não te mostra as coisas da vida dela que a fazem sofrer. Até mostra uma coisa ou outra para criar conexão. Mas ela te conta as histórias bonitas. Aquela foto que ela tá lá do lado naquele café da manhã, né? Com a Torre Eiffel ao fundo. Ela tirou aquela foto e ela saiu, já pegou o celular e... Porque eu já produzi várias fotos de várias pessoas famosas e é assim que funciona. Assim, até que ponto as pessoas estão buscando soluções irreais para os problemas reais da vida. E isso vem acontecendo muito na área estética. Demais. Principalmente na área estética, porque é muita vitrine. É. Vem de sonho. Então, assim, vem de uma série... Tem profissionais, por exemplo, é incrível, mas dentro da harmonização tem profissionais que não são bons tecnicamente, que não aplicam nada, mas que vendem a própria imagem. As meninas querem ser como elas. Sim. Entendeu? É um nicho, não estou falando que tá certo ou errado. Sim. Mas o que eu não posso é me transformar naquilo que eu não sou. Sim. Né? Sim. Então, vai ter nicho para todo mundo. E uma coisa que a gente conversou muito importante, não tem que se preocupar em agradar todo mundo. Nunca. Não dá. Não é todo cliente que vai ser para você. Você sabe disso. Até porque esse cara que tem 30 mil curtidas tem hater pra caramba. E você tá preocupado em agradar, você vai sofrer. E 30 mil curtidas não significa conversão de 30 mil clientes, né? Não. Não tem isso, não. Né? A exposição, ela tem uma mazela ali também que você acaba sendo muito exposto. Você acaba criando ali uma rede também de inveja. A exposição, ela tem um preço. Tem um preço. Visto do Justus, do que aconteceu da filhinha dele, você viu ali, que postou uma bolsa de 14 mil, e aí teve um cara, merecia, né? Não vou falar a palavra, mas que a menina desejou a morte ali da menina. Então, assim, a exposição, a Ana Paula Cyber, que é a esposa do Justus, ela tem uma vida que ela é uma influencer. Sim. Lindíssima, belíssima. Ela expõe ali o trabalho dela, o dia a dia dela, expõe a família. Isso tem um preço. Isso tem um preço que eu não estou a fim de pagar. Sim. Tá? Então, o meu trabalho ele é mais técnico, meus cursos são cheios, mesmo assim, o consultório é cheio. Para um bom profissional, não haverá tempo de crise. Mas o bom profissional, ele não é só a parte técnica.
Ele é, como a gente falou, um compilado de skills, né? E hoje, além do trabalho técnico que você está desenvolvendo, assim, o que você tem pensado aí de novos cursos, além dos que você já dá? O que você acha hoje que são os gaps ou de técnica ou de skills que o profissional tem e que você acha que dentro de um futuro próximo aqui você vai poder sanar essas dores? Eu quero fazer um curso de longo prazo, né, uma imersão, na qual eu possa trazer para o aluno não só a parte técnica, como também de vendas, marketing, fotografia, né, para esse profissional ele saia de fato mais preparado para o mercado. A parte técnica dele eu garanto, né? Eu tenho um curso de curto prazo, que são 2 meses, que é um curso de toxina e preenchimento, por exemplo, voltado para dentistas. E ali esse profissional ele sai já muito transformado, né? Muito. Então, vi a última turma que fez, realmente saiu maravilhada. O pessoal sai assim no gás para trabalhar e para virar. Mas às vezes eu olho para aquele aluno, falta essas skills que a gente está conversando, sabe? Falar, putz, se desse uma ajustada aqui, essa pessoa decolava. E eu não tenho tempo para mentorar um por um. Então eu acho que o fato ideal seria mostrar como eu faço, né? Eu tenho a pele no jogo, então eu sei fazer. Então, eu acho isso legal para poder passar para essas pessoas. E eu passei por uma experiência fantástica, que eu dei uma aula exatamente assim, no Rio de Janeiro, para uma rede de franquias, onde eu falava de business, né? Eu falava a jornada do cliente dentro do consultório, do que você tem que fazer de fato para obter êxito. E eu fiz um mapa ali, como se fosse um Waze, do que seria o ideal. E foi super legal, as pessoas adoraram, tiveram vários insights. Então, eu achei legal falar essa parte de business e eu achei bem pertinente, né? Eu acho que as pessoas elas precisam disso, como a gente falou, não tem na faculdade, né? Você acha que em algum momento você vai tentar levar isso para dentro da academia? Dentro das aulas teóricas, dos congressos, isso ainda não é bem aceito, não é bem visto. Esse é o ponto. Não é bem visto. De onde vem essa resistência? Porque, na verdade, é uma coisa de desconhecimento, né? Como diria Philip Kotler, o pai do marketing, o que é a venda? É você identificar o que o seu público-alvo precisa e você fornecer. E para o profissional de saúde, muitas vezes, a venda ela tem um sentido pejorativo. E não é. É simplesmente você saber comunicar aquilo que você já faz. A odontologia ela é muito difícil de venda. Ela não é algo palpável, né? Eu coloco esse blazer, eu vou me ver ali no espelho, vou olhar e falar, gostei, legal. Mas não é palpável. Então, como é que você vende isso, entendeu? Como é que você vende saúde? Porque o seu maior concorrente não é o paciente sair de lá e ele ir em outro profissional. Se você soubesse o que é bom, você não teria perdido o dente. O paciente não sabe. Agora, eu explico absolutamente tudo. Então, ele sai de lá, né? A consulta é a hora do showtime. Ele sai de lá, ele vai em outro, ele fala, cara, ele não me explicou o que ela me explicou. Sim. Né? Ele não fotografou, ele não mostrou. Então, você tem um modus operandi de venda que vai te levar ao fechamento daquele tratamento, né? E isso é muito importante, porque você tem que saber mostrar o seu trabalho. E pela compra ser subjetiva, acho que isso também é um gap. O dentista ele não consegue vender. Vender serviço, o teu serviço, é difícil de vender. Subjetivo. É subjetivo, olha quanto tempo de acompanhamento, entendeu? Sim. E aí você passa lá um valor, o cara fala, cara, mas esse valor é alto. Mas quanto tempo esse cara vai te acompanhar? Sim. Quanta coisa ele vai fazer? Sim. Então, para esse paciente ou para o seu cliente ter uma percepção de valor, você tem que tornar isso mais palpável. Tem que ter um método. Você faz uma reunião, por exemplo. Exato. Entendeu? Eu faço a consulta. Sim. Que é a hora do show. É a hora do show. Só É que hora essa de hora do show convencimento. não é eu pegar um espelho e falar, tá vendo aqui? Ele faz aham. Quer que você saia de cima. O cara não tá vendo nada, entendeu? O cara vai ver o molar, ele não vai ver, cara. Ele fala, tá, sai, entendeu? Aí pega aquele espelhinho de farmácia, aquele pequenininho, junto, ó, esse é batido nesse, tá vendo? Tá vendo? Não, e o cara puxando com o lábio ali pra cima, entendeu? Porra, é muito desagradável, né? Então, assim, tem que ter uma maneira mais elegante de você mostrar, né, a boca ao dono. Senão fica um papo de mecânico. Ó, tem que trocar a ventoinha. Você fala, tá, não sei. E é uma coisa que eu falo bastante, que ponto de vista de cliente, ele não sabe dizer se você é um bom dentista ou não. Não sabe. Não sabe. E aí que eu falo que isso é bom pro cara que é bom, mas também é bom pro cara que é ruim. Muito bom. Porque você não tem o que eu falo, cara, é meu cirurgião. Como é que você sabe se o cara é um bom cirurgião? É se eu sair vivo. Esse é o parâmetro. Né? Mas até cirurgiões bons cometem isso. Claro. E faz parte da natureza da profissão, a profissão de risco. É. Né? Mas eu não sei dizer se você fez o protocolo correto. Eu vou saber, intangivelmente, se você é boa, pela jornada do paciente, pelo que você me explicou. Você cria pontos de atributo, de qualidade, aonde eu consigo
perceber a qualidade. Quando eu te atendi, eu lembro que você falou para mim, pô, só o fato de você estar me atendendo para fazer a venda já me ganhou. Não foi? Foi. Eu não boto outra pessoa para fazer a sessão de análise, porque você vai me contratar. Imagina você vai num psicólogo, e tem dentista que faz isso também. A prescrição da boca é feita por outro dentista. Tem. Ou o cara vai lá e faz a prescrição com você. Eu já passei para um dentista assim. Nunca minha boca foi tão cagada. Era um cara, ele era o dono da clínica. Você passava pela prescrição com ele, fazia o orçamento, ele vendia para você e era executado por outras pessoas. É o orçamentista que eles falam. E ele era o dono da clínica. Então, ele fazia a sua anamnese, verificava ali tudo que você tinha. O cara era um comerciante brabo e depois outras pessoas, você não voltava mais com ele. Isso é uma técnica muito usada até hoje. Tem uma franquia que eu não vou falar o nome, que faliu, que era de implantes, em que passava pelo orçamentista, o orçamentista fazia todo o planejamento, chegava no dentista, muitas vezes não dava para fazer implante, o paciente não tinha osso. Então o cara já vendeu, e aí o que aconteceu? Decretou falência, só que ficou um depósito de corpos, né? Pessoas que pagaram e não tiveram um tratamento, porque antes de fazer o implante precisava fazer enxerto, isso não estava descrito, quebrou. Sim. Entendeu? Então isso também é um problema de como você vende a saúde. É difícil. E você me ganhou de fato porque você me atendeu. Sim. Num outro profissional, ele me indicou uma outra pessoa que realmente não tive o rapport, eu não sentia confiança, a oratória da pessoa era ruim, né? Eu questionei várias coisas que não sabia me responder, gaguejou, postura, não identificou. E aí esquece. Perdeu a venda? Perdeu. Porque na hora de mostrar o atributo da qualidade. Não, perdeu totalmente. Entendeu? E, assim, nada contra, mas a pessoa estava totalmente de uma forma. Como é que eu vou falar? Não sendo tão jocosa, né? Era um varal de brechó. O cara tava com uma camiseta da Gucci, com um cinto da Louis Vuitton, tudo com muita marca. Era uma coisa meio montada para impactar. Isso não me prende. Sim. O que me prende é a sua inteligência. Sim. E eu acho você um cara extremamente inteligente. E é aí que me ganhou. Sim. Entendeu? Porque eu me considero uma pessoa inteligente também. Eu falei, encontrei um cara inteligente, mais inteligente que eu. Beleza. É esse aqui. Aí então, depende do tema, né? Depende de odontologia, eu não sou muito inteligente. Não, graças a Deus, né, cara? Então, eu acho que isso é importante. Isso as pessoas têm que começar a pensar antes de consumir gurus, né? Sim. Eu digo que as pessoas estão financiando o lifestyle de falsos gurus. Pô, né? com certeza. Então, tem que tomar cuidado com isso. Pessoas que vendem algo que nunca construíram, né? Exato. E aí, entrando nesse tema de vender algo que nunca construiu... O que você acha dessa nova resolução aí das cirurgias de face feita por dentistas? Você quer me pôr no meio da fogueira hoje? Não, jamais. Eu quero só uma opinião sincera. Eu sei assim, que a sua opinião ela é ponderada e ela é técnica. Sim. Né? A gente já conversou sobre isso, por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu acho que o grande problema é o seguinte. Eu acho o dentista totalmente competente e apto, né? Sim. Entende muito de anatomia de cabeça e pescoço, mas não são todos. Sim. Então, bucomaxilo já faz isso há muito tempo, essas cirurgias. Tá? Então, dai a César o que é de César. Tem pessoas que sequer pegaram um bisturi nunca na vida, não fizeram um treinamento adequado e que eu sei que já estão operando. Sim. Então, assim, eu trabalho junto... Ou seja, ele está aprendendo na face do paciente. Exato. Então, o grande problema é que eu trabalho junto ao hospital e a gente tem um HD cheio de intercorrências. Né? Talvez eu esteja mais enviesada porque eu trabalho nesse nicho. Mas o que eu vejo são atrocidades, mais uma vez, pela escolha da área pelo dinheiro, não porque a pessoa tenha aptidão ou tenha feito treinamento. Agora, por favor, tem um mínimo de discernimento de saber que um curso de final de semana não vai te formar. Exatamente. Mesmo porque a resolução aí do CFO que eles estão pleiteando é um curso, eu até nem sei agora que eu já me confundi, mas acho que é um curso de 30 meses que tem que ser feito e tal, para poder fazer essas cirurgias. Aí eu acho bacana. A grande questão é que a Lei 5.081, que nos norteia, ela diz que o dentista pode fazer qualquer coisa do ocioide à região do cabelo, tragos a tragos. Isso te protege legalmente. Sim. Então, isso é um problema. Então, você tem visto pacientes sofrendo ali na ponta por fazer procedimento com pessoas que são totalmente displicentes, né? E realmente não tem a formação para isso, e a pessoa faz pela grana. E toda vez a pessoa faz pela grana sem pensar que quem sofre na ponta final é a mãe de alguém, é a irmã de alguém. Tem um artigo científico chamado The Daughter's Test. O que se você não faria na tua filha, na tua mãe, você não faz com outra pessoa. E as pessoas não pensam assim, elas pensam na grana. Eu adoro fazer essa pergunta para as pessoas. Se fosse sua mãe, o que você ia fazer? Se Perfeito. a pessoa pensar, Acabou, já me perdeu. cara.
Acabou, exatamente. Em geral, as pessoas não recebem essa pergunta, né? Então, você fala a pessoa... Hã? Dá uma tela azul. Tela azul. Tela azul. Dá bloqueio. Dá bloqueio, exatamente. Eu tenho uma visão, apesar de não ser do setor, né? Opinar é mais difícil, mas eu acho que não existe uma preparação técnica para sair passando o bisturi para cima e para baixo. E você trouxe um dado que eu não sabia, que a quantidade de especialistas é muito pequena. Muito pequena. Né? Muito e a gente está pequena. vendo isso na medicina também, né? As pessoas cada vez fazem menos residência, né? E fazem cursos de extensão. E, cara, e tem excelentes profissionais que fizeram curso de extensão, não é que só o cara que fez a residência é bom. Depende muito da aptidão, do quanto ele estudou, da base que ele tinha acadêmica, de quanto ele estudou dentro da faculdade. Tem muitos fatores. O cara pode ter feito 5 anos de residência e ser um péssimo profissional. Fato, sim. Né? E outro que fez uma pós-graduação ali naquele tema é melhor do que o cara que fez a residência. Mas eu acho que o mercado está mudando muito rápido. E eu acho que isso daí vai dar problema pra caramba. E não é que o dentista não tenha capacidade, mas ele não foi treinado para aquilo. Bucomaxilo, ok, é o que eu falei pra vocês. Que é o especialista, um baita mas treinamento. é uma quantidade desse tamanho. É muito pequena. O grande problema é que as pessoas estão fazendo cirurgias de porte muito grande dentro do consultório. Se o paciente ele tem ali uma urgência, não tem UTI. O paciente vai de arrasta, né? Vai então, morrer. Vai morrer. Então, a questão é isso, né? Pela ganância, acaba extrapolando o bom senso. A própria questão de anestesia. Tudo. Você pega um paciente cardiopata, então é a imprudência, a imperícia. Você vê acontecer demais, porque o dinheiro fala mais alto. Você dá poder e dinheiro na mão de uma pessoa, você conhece realmente Essa quem ela é. demanda você acha que veio dos dentistas ou veio do mercado? Difícil dizer, né? Então, assim, com a harmonização, a harmonização popularizou esses procedimentos, né? Tornou mais... antes era algo só inerente aos dermatologistas, né? Sim. Então, tornou mais popular. Eu acho isso legal, né? Legal, mas se fosse com mais consistência também. Acabou liberando para muita gente, se for para pensar, né? Então, não que eu seja contra, né? De jeito nenhum. Acho que a pessoa que estuda e faz bem, ótimo. Sim. Agora, não é nem o ponto, né? Esse é o ponto, é o estudar risco bem. Da falta de conhecimento de um profissional que vai estar com o bisturi na mão. Exatamente. E então, eu digo agora para cirurgias, né? Um profissional bem preparado, maravilha. O problema é a síndrome de Dunning-Kruger, né? O profissional, ele acha que ele sabe pra caramba e, na verdade, sabe isso. Sim. Que é o contrário da síndrome do impostor. O impostor é o cara super preparado que ele sempre acha que não sabe nada, né? E, na verdade, quanto mais sei, vejo que nada sou, né? Quanto mais você sabe, mais você vê que tem coisa para saber. Mas tem gente que é o contrário. O Dunning-Kruger é o cara que ele sabe isso aqui, ele já se acha especialista. Que é o que a gente vê na internet o dia inteiro. Muito, o dia inteiro, cara. Então a minha preocupação com a cirurgia, com qualquer área da odontologia, da saúde, é isso. Entendeu? É isso, você mexe com vidas. Sabe? E vidas, elas não têm que ser medidas pelo quanto você vai ganhar numa cirurgia. E eu ouço pessoas falarem, eu tô nesse nicho. Pô, se eu fizer 3 liftings faciais aqui, ó, e uma blefora, e uma tal, eu ganho tanto. Foi a época que teve um boom lá atrás das bichectomias, tiravam lá as gorduras da bochecha. Eu lembro disso. E hoje parou acabou. de fazer. Por quê? Porque o resultado não era bom. Porque você tinha vários eventos adversos, vários problemas, e aí, de fato, aquela coqueluche passou. Sim. Tá? Das cirurgias eu não acho que vai passar. Eu acho que vai ter um monte de problema, Acho como tudo, e depois regulariza. Sim. E você que tem rodado bastante em eventos e eventos técnicos, o que você vê de novidade aí para o segmento? Tanto da parte oral quanto da parte facial. Muita coisa, né? Então, assim, a parte oral, super dinâmica. Então, você vê planejamentos feitos de forma digitais. A odontologia, ela tá migrando, assim, a passos altos, a galope. Então, muita tecnologia, eu tô vendo. Muita. Escaneamento. Você tem hoje... Você tira uma foto sua sorrindo, eu consigo já fazer o design do seu sorriso em movimento, a foto falando. Então, com inteligência artificial, você tem muita coisa nova na parte dental. Então, o profissional, ele precisa correr, de fato, e se atualizar, senão ele fica realmente retrógrado. Né? Em face também, a gente tem uma tendência a técnicas mais robustas, a planejamentos digitais também, e a uma tendência à naturalidade. Por mais que eu fale naturalidade, falar, é fácil promover naturalidade. Não, você tem que ser muito bom para promover resultados naturais. Não, concordo. Arroz com feijão memorável é difícil. Muito. E nessa parte de planejamento de face, né? Hoje você já consegue saber mais ou menos como vai ficar o rosto antes? Mostrar para o paciente? Tem softwares para isso. Tem, né? Tem softwares para isso. Pode ser um tiro no pé também. É. Você pode criar uma expectativa e meio não real. Chegar nessa expectativa. Eu ia Pode. perguntar porque eu já sabia que existia, mas a pergunta é por que as pessoas não usam tanto? E aí você já respondeu.
De dente é mais fácil. De De dente, dente, sim, você sim. chega. Agora, a face, nem sempre aquela face Porque responde daquela depende forma. da resposta do organismo, né? Muito. E a resposta do dente ela é muito mais previsível do que do rosto. Até porque você tem níveis de flacidez, né? Você tem níveis de índice volumétrico, são outras vertentes que... esse antes e depois, uma previsão é uma coisa que nem no consultório eu faço, porque você cria monstros, né? Então, o paciente ele cria ali uma expectativa e você não entrega. Então, é bem complicado. Então, eu gosto de criar uma expectativa mais realista. E o que move você para continuar no caminho? Mudar a vida das pessoas para melhor, né? A pessoa passar pela minha mão e falar, cara, você mudou minha vida, eu estou mais feliz. Né? Eu voltei a sorrir, eu voltei a me amar. Isso na parte dos meus pacientes. Na parte dos meus alunos é realmente poder passar um pouco do que eu sei para eles. Eu acho que o meu propósito é esse. Eu dediquei a minha vida à odontologia, né? Eu não tive filhos e não foi só por uma opção, porque eu mergulhei na carreira 100%. Hoje eu cuido dos meus pais, que também é um propósito meu. E eu acho que eu me entreguei demais para a profissão, porque é uma coisa que me move. Fazer a diferença na vida das pessoas me move. Como eu já te falei, o dinheiro disso foi consequência. Eu acho que o principal segredo para mim, para eu ter me tornado bem-sucedida, é acordar todo dia com esse propósito. É tipo, o que te move? O que te faz acordar? Ah, é o dinheiro, cara, você vai se dar muito mal. Tá ferrado. Você tá ferrado. Não é. Não é. Né? Não é o dinheiro. Né? É o trabalho bem feito. O trabalho bem feito. As pessoas vão te procurar. E aí não vai ter crise para você. O dinheiro resolve problema pra caramba. Claro, o dinheiro é mérito nosso, a gente tem que ganhar, tá certo? Mas você só sabe que o dinheiro não é a solução dos seus problemas pessoais ou mais íntimos quando você o tem. Então, Claro. eles vão falar, às vezes, cara, tal, não, o dinheiro resolve tudo. Eu falo, não resolve, não. Você Não. ser triste com dinheiro, você é triste do mesmo jeito. Ah, mas não tem como ser triste, porque você nunca ganhou dinheiro pra saber. Quando você ganhar, você vai entender. Fato. Que aí você vai buscar outras coisas. Não, e muito importante declarar que não que eu seja contra o dinheiro, pelo amor de Deus, eu gosto. Sim. Eu acho que o dinheiro ele é um reconhecimento do seu trabalho bem feito, né? Sim. E você precisa O para ter uma qualidade de reconhecimento. vida, É. para você ter um bom consultório, para meritório. tudo. É meritório, mas isso não vem à frente. Senão eu brinco que é que nem você ser Big Brother, aquele cara que ganhou 2 milhões em um ano ele tá 100. Sim. Não Cara, tá preparado. Não estava né? preparado, pôs o dinheiro na frente de tudo. E não é. Você tem que lembrar sempre o que te moveu a acordar para fazer a diferença. Eu tive muito medo na minha vida de passar uma vida sendo medíocre. Eu queria fazer a diferença. Né? E é isso que eu pleiteio todo dia. Ana, tem assunto para 3 anos. 2 episódios aqui. É. Queria te agradecer muito Eu que por agradeço. você estar aqui. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Porque o podcast ele fica lá eterno, né? Então, daqui a 10 anos, alguém pode se interessar e falar, cara, deixa eu ver aqui, o que você deixaria de mensagem final? Mensagem final para as pessoas é que elas sejam eternamente alunas e aprendizes. Né? A partir do momento que a gente se põe num posicionamento de aprender, a gente descobre o mundo. Então, eu sei que na área científica, principalmente, a gente acha que sabe tudo, né? A gente às vezes tem uma empáfia, mas eu me proponho a aprender com você, me proponho a aprender com ele. Então, cada lugar que você for, absorva o máximo. Né? Isso vai te abrir várias possibilidades. Então, que a gente tenha a humildade de sempre estar ali no banco dos alunos. Eu prefiro ser o pior dos melhores do que a melhor dos piores, sem sombra de dúvida. Sentar numa mesa onde as pessoas me agreguem. Isso faz total diferença na vida. Maravilha. Obrigado por você estar Obrigada a aqui, você. dividir Obrigada a tanto você. com a gente Obrigada e a trazer essa visão mais técnica, né? Acho que da odontologia fora do hype, né? Eu gosto de conversar com pessoas que têm essa condição mais científica, acadêmica das coisas, porque as profissões são científicas e acadêmicas, todas elas. O marketing a odonto sim. o direito e tal. E a gente trazer um pouco mais dessa verdade. Obrigado por você trazer essa luz. Eu que As agradeço pessoas a precisam oportunidade. de luz, né? Sim. Luzes da verdade, sair um pouco do hype para a gente entender onde estão os quês e porquês de cada profissão. Obrigado por você ter contribuído com a gente. Obrigada a você. Espero, de fato, ter norteado e contribuído bastante. Para mim foi ótimo. Aprendi muito também. Obrigada. Maravilha. E vocês, obrigado por assistirem esse episódio do Rodricast. Fiquem aí para mais episódios e deixa suas dúvidas, seu like e não esquece de seguir o nosso canal. Obrigado pela audiência de vocês.